O programa trazendo agora o nosso Canal Saúde de hoje, hein? Canal Saúde. Bem, provas escolares chegando, né? Como lidar com a procrastinação dos filhos nos estudos, né? Enfim, isso tudo impacta do ponto de vista psicológico, não tenha dúvida. Daqui a pouco eu vou conversar com a doutora Natália Lima, psicóloga e neuropsicóloga, para falar, orientar com relação a isso e assuntos correlacionados. Mas antes, deixa eu passar o recado para você. Opa, já estou aqui sendo informado que já estamos em nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco, ou seja, você pode assistir também a nossa entrevista, hein? Caso você não tenha feito a inscrição em nosso canal, faça, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado. Você pode também compartilhar com amigos e amigas, pode sugerir temas, assuntos, pautas, e fique à vontade para elogiar, fique também à vontade para criticar. Sempre é bem-vinda a crítica construtiva, hein? Muito bem, período de provas escolares, muitas vezes é sinal de desafio tanto para jovens e adolescentes, quanto para os pais, e quando o assunto é justamente, né, adiar os estudos, né? A dificuldade pode ser ainda maior. E do ponto de vista psicológico, isso afeta em que sentido, né? Vamos trazer a doutora Natália Lima, psicóloga e neuropsicóloga, para conversar com a gente, esclarecer sobre o assunto, a pauta. Doutora Natália Lima, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente, seja bem-vinda, tudo bom com a senhora? Olá, Jota, boa tarde a todos. É um prazer enorme, mais uma vez, estar falando, né, participando desse programa, e ainda mais para falar sobre um assunto que é tão comum, né, que é a procrastinação. Isso, e vamos falar justamente que afeta não somente os jovens, né, adolescentes, enfim, mas também afeta a família, afeta os pais, doutora? Em que sentido? Sim. Sem dúvida, assim, o que a gente escuta falar muito no consultório é que essa procrastinação, ela impacta emocionalmente, trazendo principalmente a sensação de culpa, de vergonha, de frustração, né? E ela impacta a longo prazo também ali no alcance das metas, dos resultados, e falando da família, causa um estresse e impacta a dinâmica familiar de uma forma muito intensa, né? Hoje a gente já tem dados que, em média, 95% das pessoas, elas admitem que elas procrastinam. Eu concordo que eu confesso, eu escuto isso com muita frequência, né, no consultório, de que a procrastinação é quase um hábito aí das pessoas, seja a procrastinação com os estudos ou a procrastinação em outros temas aí da vida. Entendi. Agora, doutora, isso é intencional? Não necessariamente? Pode ser o fator psicológico não explícito que cause isso também? É por conta da pressão de que isso traz para o psicológico do aluno, no caso, ou não? A gente fala que, primeiro, é importante a gente conseguir diferenciar, né, o que é a procrastinação e o que é um adiamento estratégico. Então, a procrastinação é algo que você, de forma consciente, embora irracional, você decide adiar uma tarefa. E aí você está consciente das consequências que esse adiamento ele vai trazer. Aí a gente está falando de uma procrastinação. Já o adiamento estratégico é aquilo que você vai deixar para um outro momento, porque fazendo um outro momento realmente vai ser o mais adequado e não traz essas consequências. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é isso, o que é procrastinação, o que é adiamento estratégico, para a gente também não sair dando aí o nome de que tudo é procrastinação. De maneira geral, o que está mais relacionado à procrastinação, as chances de uma pessoa procrastinar são diversos, e realmente está muito relacionado a questões emocionais, mais questões emocionais do que prática. E o principal motivo que leva as pessoas a procrastinar é a sensação de desconforto que a pessoa tem no momento que está fazendo aquela atividade. Uhum. Eu não vou conseguir, trava, isso é complicado. Opa, aí existe, vamos dizer assim, falando popularmente, uma desculpa para justamente fortalecer essa procrastinação, doutora, ou não? Exatamente. E a pessoa acaba procrastinando porque ela quer
adiar essa sensação de desconforto emocional. Mas, na verdade, isso acaba gerando um ciclo e a sensação depois é exatamente pior. É quando vem o arrependimento, a culpa, a vergonha, a frustração. Mas a intenção, de maneira geral, é isso, evitar esse desconforto emocional. Por isso que é essa procrastinação. Isso, e aí vem uma série de desculpas, né, ou não? Pode alegar várias situações, pode? Isso, as pessoas geralmente atribuem a fatores como é porque eu me esqueci, é porque não deu tempo, é porque eu tenho coisa demais para fazer, e é exatamente se baseando nessas desculpas que a pessoa traz, que a gente escuta, né? A gente fala na psicologia que a gente faz a escuta ativa para entender o real motivo dessa procrastinação e montar realmente aí um plano de ação que seja específico para essa pessoa, né? Onde ela vai estar consciente o que ela tem que fazer, que horas ela tem que fazer e de que forma ela vai ser lembrada daquela atividade que ela precisa ser feita nesse momento. Se a partir daí, né, de toda essa estruturação, todo esse planejamento, a pessoa realmente ela não faz, aí sim, a gente está falando de uma procrastinação e eu diria até que uma procrastinação mais crônica mesmo. Isso pode levar a essa procrastinação, acompanhar a pessoa o resto da vida. Deixa eu ser mais claro. Estamos falando, por exemplo, de uma jovem, de um jovem, adolescência, fiz isso, não necessariamente esse arrependimento surgiu, de repente eu posso me tornar um adulto também sempre adiando decisões, aí fala-se da prova, não é? De uma avaliação, não é, curricular, mas isso pode também encampar na minha vida profissional, amorosa, quando eu tenho que me deparar com algum assunto que requer uma decisão nesse momento, doutora, por favor. Isso, a procrastinação, baseando-se no que a gente falou, né, que 95% das pessoas admitem que procrastinam, é um fenômeno normal, né? Eu diria, um fenômeno comum, melhor explicando, né? E sim, se isso se torna de uma forma crônica, onde eu estou sempre adiando decisões, posicionamentos, quando a gente pensa isso a longo prazo, realmente as consequências elas podem acabar sendo imensuráveis, né? A gente vê isso, os riscos são aumentados para esse desenvolvimento, digamos assim, mais generalizado dessa procrastinação em adolescentes. A gente chama de fatores de risco, né? É aquele adolescente, aquela pessoa, aquele adulto que ele realmente não se responsabiliza, né? Então, mesmo diante dessa consciência, dessa organização, desse planejamento, ele continua colocando, responsabilizando o outro, né, o mundo, as pessoas, as consequências. E sim, esse é um fato realmente que é bastante preocupante. E como isso é trabalhado por parte de vocês, não é? Psicólogo, vocês aí, neuropsicólogos, enfim, trabalhar diretamente com esse jovem, com esse adolescente, requer também a inclusão da família nesse contexto. E até uma terceira pergunta, doutora, o jovem às vezes se arrepende, mas não necessariamente que vai se arrepender desse adiamento, né, de postergar essa decisão. Os pais têm que intervir? São 3 perguntas dentro de uma só. Vamos lá, de trás para frente. Eu diria que é extremamente necessário, né, que os pais eles façam essa intervenção. Se a gente está falando principalmente de uma pessoa que é menor de idade, a responsabilidade também acaba sendo dos pais no processo de decisão. Então, é extremamente necessário que os pais façam esse acompanhamento, que façam essa cobrança, não deixe só a cargo ali realmente do filho, né? A respeito do outro ponto que você trouxe sobre o fato do adolescente, muitas vezes, não ter esse arrependimento, não ter essa culpa, né? Não ter essa vergonha, isso por vezes acontece sim e é extremamente comum. Geralmente, os fatos que estão relacionados a isso é o fato do adolescente, por exemplo, ter aquilo que a gente chama de uma miopia temporal, né? O que na prática significa dizer que eu estou procrastinando essa atividade porque eu não tenho nenhuma garantia
né, daquele resultado e que vai ser um resultado bom, nem eu tenho uma consciência dessas consequências. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, em estudar o adolescente, o vestibular, depois uma faculdade, ou seja, a meta, ela acaba sendo a muito longo prazo, né? Então, para o adolescente ter essa visão realmente de longo prazo, longitudinal, e isso muitas vezes é o fator que está relacionado a ele não se arrepender, não se culpar e não se engajar em um tratamento para vencer essa procrastinação com os estudos. Do ponto de vista, respondendo a sua outra pergunta, de que forma a gente trabalha tentando ajustar, né, e diminuir esses fatores que levam à procrastinação. A gente consegue perceber que, assim, no processo de psicoterapia, esse é um processo que é necessário para a gente entender qual motivo está diretamente relacionado ao fato dessa pessoa estar procrastinando, mas também do ponto de vista de metodologia, existem algumas estratégias. Indo pela esfera mais psicológica, por vezes as pessoas acabam adotando uma frase de enfrentamento, né? Por exemplo, para aqueles procrastinadores que são perfeccionistas, uma frase que funciona muito bem é a seguinte: antes feito do que perfeito. Então, tentar estar consciente dessa frase de enfrentamento pode ajudar, tá? Aquelas outras pessoas que, por exemplo, está procrastinando porque é uma tarefa que é muito difícil, nesse caso mais especificamente, a gente pega aquela tarefa, divide em partes e vai dar a sensação de uma tarefa que seja mais fácil e capaz de ser realizável. Então, o recomendado é realmente ter esse suporte, né, do serviço de psicologia, neuropsicologia ou psicopedagogia para a gente identificar e definir estratégias que realmente sejam bem específicas. Doutora Natália Lima, a gente observa que muitas escolas, né, têm justamente esse acompanhamento psicológico. E aí, isso é trabalhado nesse período, né, de provas, de exames, é isso? As escolas, o que eu vejo eles fazendo bastante e atuando muito, é exatamente nesse período do início do ano, né? Então, muitas escolas têm esse serviço de apoio aos estudos. Então, muitas vezes, um cronograma de estudo, um planejamento de estudo é algo que o colégio ele pode estar ajudando, sim, a fazer, e principalmente fazer isso com antecedência, né? Porque quanto mais a gente leva tempo para tomar essa decisão de planejamento e de organização, maior é a chance da gente acabar procrastinando, porque acaba gerando aquela sensação: não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo mesmo, mas outras pessoas já estão mais adiantadas, já estão mais à frente, e por isso acaba procrastinando, sendo mais um motivo para procrastinar, né? Então, a escola pode sim acabar atuando, né, nesse sentido de ajudar nesse planejamento já na fase inicial aí do ano. Entendo. Quando isso se torna uma rotina, né, por parte desse aluno que não consegue enfrentar, né, esses desafios, muitas vezes pode gerar também uma crise de ansiedade. Não vou conseguir, enfim. E aí essa técnica que a senhora disse, não é, que as escolas tentam utilizar vou falar popularmente, fatiar, né, justamente a orientação, não é, a matéria, enfim, o conhecimento, para que ele possa ir conquistando isso por etapas, né, para trazer uma segurança. Mas em alguns casos pode gerar até mesmo uma crise de ansiedade? O exemplo que você trouxe foi muito bom, né? Se a pessoa está tendo esse pensamento catastrófico, né, de que eu não vou conseguir, é a minha única chance, os outros, uma comparação injusta, os outros são melhores do que eu, e se não der tempo? Ou seja, são muitos e se, né? São muitos pensamentos que passam na cabeça da pessoa e que são exatamente esses pensamentos, esse fluxo de bastante pensamento que pode sim gerar aí uma crise de ansiedade, né? A gente fala, de certa forma, que a procrastinação está diretamente relacionada a isso. É algo que não é racional, né? Então, se a gente pensar que a procrastinação ela não é racional e a ansiedade, de maneira geral, muitas vezes pode não ser racional também, nessa questão relacionada à procrastinação, então a chance de eu ter uma crise de ansiedade por causa da minha procrastinação, isso é um fato. Tem aquelas crises de ansiedade que são motivadas
em fenômenos, digamos assim, reais, que realmente me dá aquela preocupação. O vestibular já é amanhã, e aí eu já acabo ficando um pouquinho mais ansioso, mas tem aquela outra ansiedade que é por causa desses pensamentos catastróficos que a pessoa acaba tendo e que não são reais. Uhum. Doutora Natália Lima, a senhora falou aí também do envolvimento dos pais, não é? Agora há pouco a senhora citou que em algumas escolas tem essa questão preventiva, né, de fatiar, vamos dizer assim, o sistema, não é, para que você possa angariar e não fazer uma mistura de tudo. Não vou conseguir matemática, não. Opa, calma. A gente vai trabalhando essa questão aí de forma preventiva para que você vá absorvendo por etapas. E falou também da questão corretiva quando o aluno requer um acompanhamento aí, né, por parte de psicólogo ou dentro da instituição de ensino, ou até mesmo buscando um profissional extra, né, aí fora da escola. E os pais? Como os pais devem agir? Aí, preventivamente e corretivamente, hein? Preventivamente, eu acho que tem um ponto muito importante, que é exatamente essa cobrança, né? Então, por exemplo, se é um pai, se é uma família que tem essa dinâmica de uma cobrança excessiva, de uma supervalorização de notas, e que a interação entre a família acaba sendo uma interação muito hostil, uma interação fria, só voltada para isso, então esse acaba sendo um dos principais fatores de risco, né? Não só para o desenvolvimento de questões emocionais, mas também para o desenvolvimento de questões de procrastinação. Partindo do princípio de algo preventivo, então algo que a gente diz é que é necessário realmente na dinâmica familiar ter esse ambiente harmonioso, né? Do ponto de vista prático, os pais precisam monitorar a realização das tarefas, dos estudos do filho, né? Do ponto de vista preventivo, fazendo esse monitoramento, percebendo, né, já aí que pode estar havendo alguma tendência, correndo riscos, que aquele planejamento ele não está sendo seguido, é o momento de já partir para uma outra fase, né, que é dar esse suporte, de cobrar mais, de monitorar mais de perto, diariamente, e, se necessário, obviamente, buscar aí uma ajuda de algum profissional externo. Uhum. E aí, essa ajuda desse profissional externo é quando extrapola, mas a pessoa é leiga para saber quando extrapola. Quando é que eu devo procurar o psicólogo, enfim, justamente para trabalhar isso com meu filho, hein? Quando eu já tentei todas as outras alternativas e não deu certo, né? Quando eu fiz esse planejamento, quando eu fiz essa cobrança, quando eu estou fazendo esse monitoramento, quando eu estou dando, por exemplo, um suporte de um professor particular e mesmo assim está ocorrendo essa procrastinação, quando você percebe que o seu filho ele realmente está paralisado, né? Era para ele estar fazendo alguma coisa do ponto de vista de estratégias e de recursos. Você já tentou de tudo, isso não aconteceu. É o momento de fazer essa busca. Uhum. E cada um tem a reação individual, não é? Para determinadas pessoas pode passar várias sessões. Opa, para outras ser um número maior. É muito individualizado isso, não é, doutora? Exato, não tem uma regra, né? Não existe uma regra em hipótese alguma. Mas o principal ponto é esse, a gente tentar identificar qual é o motivo que está levando essa procrastinação. Identificando qual é esse motivo, né, de maneira geral, a gente consegue, né, seguir aí para as próximas etapas. É interessante que muitas vezes, né, as famílias levam, por exemplo, o filho para o psicólogo ou para o psicopedagogo para ajudar nessa metodologia de estudo, organização também, né? E aí as famílias já levam a criança, o adolescente, enfim, para esse profissional naquela expectativa de tipo, ele foi hoje e a partir de amanhã ele não procrastina mais, né? Então, às vezes a gente acaba digamos assim, bem entre aspas, perdendo algum tempo na identificação desse real motivo da procrastinação. E isso é necessário para que a gente possa adotar estratégias aí mais assertivas. Então, é necessário também que todos os envolvidos eles, né, mantenham aí a ansiedade e a calma bem manejados para que o fluxo realmente seja feito.
Perfeito. Doutora Natália Lima, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde e aproveitando, onde encontrá-la nas redes sociais, hein? Vamos lá, eu sou uma procrastinadora, né? Quando a gente fala que 95% das pessoas se identificam com essa procrastinação, então já aconteceu sim em alguns momentos que eu já me vi procrastinando, né? E eu estou falando isso muito no tom de dar exatamente essa naturalidade, de dizer que é algo que acontece, que é comum, afinal, dado estatístico é de 95% da população, mas que é sempre tempo e é sempre importante a gente estar consciente desse processo para que a gente possa ajustar a rota, né? Então, muitas escolas, né, já estão em fase de prova, tem prova todas as semanas, muitas famílias já estão desesperadas com esse processo, mas a mensagem que eu queria dizer não importa, né, onde você está, é sempre possível, né, ajustar aí essa rota, né, e seguir um novo caminho. Sobre onde me encontrar, minha rede social é Natália Lima, e lá eu estou quase que diariamente falando sobre assuntos diversos e também sobre procrastinação. Maravilha. Doutora Natália Lima, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Desejando para a senhora saúde e paz, um abraço e até um próximo encontro, viu? Obrigada também, prazer novamente, até mais, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Doutora Natália Lima, psicóloga, neuropsicóloga, nossa convidada de hoje do Canal Saúde que vai ficando por aqui, agradecendo a você, ouvinte 96,7 FM, a você, espectador do nosso canal no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Saúde e paz para você também, até o próximo encontro. Valeu, gente, tchau, tchau. Canal Saúde, um programa